Bom, o tema dessa palestra é Em Defesa da Felicidade. Veio parar nas minhas mãos um livro de um filósofo francês, que eu acho que alguns devem conhecer, Matthew Ricard, de mesmo nome dessa palestra, o nome do livro, Em Defesa da Felicidade. Quando eu comecei a ler esse livro, comecei a pensar e veio muito de uma forma muito profunda, muito forte, de que seria um tema maravilhoso para compartilhar numa palestra e que esse tema poderia ajudar, porque esse livro ele traz reflexões muito profundas sobre a felicidade. Na realidade, a minha intenção era dar essa palestra no começo do ano. Mas, de uma certa forma, eu tenho muito comigo de que cada vez que eu vou dar alguma palestra, o tema escolhido fica como um pano de fundo na minha mente por muitos e muitos dias, ou às vezes semanas, dependendo do tempo que eu tenho para amadurecer o tema dentro de mim, porque eu acho muito importante a gente trazer, no mínimo, uma convicção profunda sobre o tema que a gente está compartilhando. É uma questão de coerência e é uma questão de respeito ao público e até mesmo ao tema e até a mim mesma. Nem sempre a gente consegue experimentar com toda a profundidade e com toda a amplitude que o tema que a gente escolhe para estar falando. Mas, de qualquer forma, uma reflexão profunda e uma convicção da possibilidade de um dia poder experimentar, ou de que um dia se pode penetrar com mais profundidade, dentro do próprio tema, para mim é fundamental antes de poder realmente estar compartilhando e estar expondo o tema. E esse tema ele é realmente de uma grande... Ele toca e ele exige uma reflexão muito profunda e uma reflexão verdadeira, sincera, sobre o que ele representa para cada um de nós, o que ele representa nas nossas vidas. E eu acabei me deparando com esse fato e fiquei durante esses 6 meses refletindo muito e olhando muito para mim mesma para poder compreender o que que eu mesma já tinha conseguido experimentar ou compreendido, ou que existia de convicção sobre a felicidade para mim mesma. Esse livro me ajudou muito a trazer luz para muita confusão que todos nós fazemos com relação à felicidade e alguns estados que muito similares a ela e que a gente acaba confundindo como sendo a felicidade. Dalai Lama coloca em quase todos os seus livros, nas suas palestras, que o objetivo da existência humana é atingir a felicidade. Que mesmo que a gente não tenha consciência desse fato, ele é um fato. Mesmo inconscientemente, o desejo, a aspiração pela felicidade inspira cada um de nós. Mas os filósofos, durante
durante toda a história, né, da humanidade, acabaram definindo, cada um definindo a felicidade à sua própria maneira. E tem um filósofo francês, Henri Bergson, que coloca que a felicidade é algo tão confuso e tão complexo que ela era um desses conceitos deixados sem definição, para que a própria humanidade, cabendo à própria humanidade, defini-la à sua própria maneira. E fazendo uma reflexão e observando, fazendo uma análise das nossas vidas e observando mais profundamente, de uma forma mais sincera, o fato de que a gente acaba se dando conta que a vida é como um grande tabuleiro de xadrez, que nós podemos conscientemente ou inconscientemente estar movimentando cada uma das peças. E a vida acaba movimentando outras tantas peças em direção a nós mesmos para nos testar, para que possamos experimentar, para que possamos viver com profundidade, compreender o significado daquilo que a gente está buscando. E isso acaba levando a cada um de nós a compreender que o que Dalai Lama coloca é realmente de uma grande profundidade, e que realmente essas peças que a gente vai movimentando e que as outras tantas peças que a vida acaba apresentando e movimentando em nossa direção, e a gente deve entender a vida como também sendo nós, ou seja, a gente está do lado de cá do tabuleiro e a gente também está do lado de lá do tabuleiro, movimentando as peças. O que a gente acaba fazendo, o movimentar dessas peças é simplesmente nós mesmos buscando, de uma forma ou de outra, encontrar a felicidade, descobrir o que é a felicidade, ou atingir esse objetivo. A diferença é que se a gente faz isso conscientemente, a gente vai movimentando o tabuleiro, as peças de forma mais sábia, com mais inteligência. E a gente vai nos dirigindo, nos conduzindo para esse objetivo de forma clara, lúcida, objetiva e consciente. Então, essa palestra eu vou compartilhar com vocês alguns pontos bastante interessantes desse livro, Em Defesa da Felicidade. E vamos começar primeiro trazendo uma compreensão, buscando uma compreensão sobre o oposto, o seu oposto, ou seja, o sofrimento. Depois a gente vai trazer algumas reflexões sobre alguns estados que são bastante... tentando desmistificar, tentando trazer luz, esclarecimento a alguns estados que são bastante similares e que a gente acaba confundindo como sendo felicidade. E por fim a gente vai definir o que é a felicidade. Ou procurar pelo menos trazer definições do que seja a felicidade, do ponto de vista desse autor, desse monge francês, e também de acordo com
do ponto de vista do próprio budismo. Bom, o sofrimento ele é desencadeado por uma série de causas que muitas vezes nós não temos nenhuma ação, nenhum poder, ou em outras vezes a gente tem algum certo poder para modificar. Esses fatores, na realidade, são causas que nós mesmos desencadeamos e que têm efeitos e que trazem consequências para nossas vidas, consequências positivas e negativas, e no caso do sofrimento, foram causas geradas por emoções negativas, no sentido de emoções negativa no sentido de que elas geram sofrimento tanto para nós como para os outros seres. Vou contar uma história, compartilhar com vocês uma história muito interessante, que é a história de um rei da Pérsia. Há muito tempo existia o filho de um rei da Pérsia que foi educado com o filho de um grão-vizir. E a amizade entre os dois se tornou muito profunda e bastante lendária. Esse príncipe, quando ele chega ao trono, ele chama o amigo e pede ao amigo, né, que enquanto ele se ocupava do trono e das tarefas, né, de governar, que o amigo então escrevesse a história dos homens e a história do mundo, para que ele pudesse extrair desses ensinamentos a melhor forma dele próprio agir e governar. E o amigo então sai, procura os sábios, os maiores eruditos e os célebres historiadores da época. E ao fim de 5 anos ele apresenta-se ao rei e disse: Senhor, eis 36 volumes onde o senhor poderá encontrar relatada toda a história do mundo, desde a sua criação. O rei olha os 36 volumes e diz: como terei tempo? E pergunta, né? Como terei tempo para ler todos esses volumes? Então, peço-te, amigo, vá e condenses a história. E assim o amigo fez. Ele saiu e 2 anos depois ele volta, portando 10 volumes. O rei na época estava em guerra, com isso ele demorou um tempo até ele localizar o rei nos campos de batalha. E aí quando ele localiza o rei disse a ele: eu não vou ter tempo de ler esses volumes, por favor, vá e encurta a história dos homens. E aí o amigo sai novamente, volta e trabalha mais 3 anos, compelindo esses 10 volumes num único volume. Num único volume, de forma que esse volume desse a justa visão e a essência da história dos homens. E ele volta então, depois de 3 anos, e encontra o rei ocupado em legislar. E aí ele diz para o rei, para o amigo, né? O rei diz ao amigo: você teve muito tempo para escrever tranquilamente, enquanto eu fiquei aqui esse tempo todo discutindo impostos e a sua forma de cobrança, de cobrar esses impostos. Vá e traga-me 10 vezes menos página.
E o amigo novamente sai e trabalha mais 2 anos em cima desse volume e volta, depois de 2 anos, portando um volume com 60 páginas. Mas aí ele encontra o rei à beira da morte. E ele mesmo, o amigo, já não estava mais tão jovem. E aí o amigo, o rei, já antes do seu último suspiro, ele olha para o amigo e pergunta: e então, conte-me a história dos homens. E aí o amigo olha demoradamente para ele. E quando ele percebe que o rei já estava dando o seu último suspiro, quando o rei iria já expirar, ele diz ao rei: eles sofrem, Senhor. Essa história é bastante interessante porque ela ilustra bem a importância que é para que a gente possa abrir a nossa visão, abrir a nossa sensibilidade para um fato que é comum e que acontece em todos os momentos, em todos os lugares e para todas as pessoas. A gente basta olhar jornais, basta ver a televisão, que a gente vai estar vendo alguma tragédia, alguma catástrofe, ou alguma bomba sendo explodida em algum lugar do universo. E o reconhecimento do sofrimento como um fato inerente e que faz parte da nossa... faz parte da história da humanidade desde a sua criação, é muito importante, porque é reconhecendo o sofrimento, é olhando para ele, é compreendendo como as suas causas, e compreendendo que essas causas são geradas pela nossa própria ignorância sobre o movimento e sobre a verdadeira natureza das coisas. E tendo a certeza, a convicção de que essas causas podem ser erradicadas e que existe um caminho para isso, e essa é a quarta nobre, essas na verdade são as 4 nobres verdades que o próprio Buda já proclamou em seu primeiro discurso há 5.000 anos atrás. E esse é um fato bastante interessante que o budismo trouxe para nós ocidentais, é de que a importância de se olhar o sofrimento com bastante objetividade, sem dar a ele aquele peso e aquele peso do sentimentalismo ou aquele peso que o pessimismo interfere, influencia na nossa compreensão do sofrimento. Então, o sofrimento, como eu já disse, ele é desencadeado por uma multiplicidade de causas. Agora, ele é muito diferente, e essa é uma confusão que a gente acaba fazendo, com a felicidade. O sofrimento, ele é diferente da infelicidade. Porque a infelicidade é a maneira como nós vivemos o sofrimento. A infelicidade é um estado profundo de insatisfação que perdura a despeito das circunstâncias externas. A despeito das circunstâncias externas serem ou não serem favoráveis. Então, são 2 níveis de experiência bastante diferentes e a gente pode compará-los às ondas que surgem no mar e às profundezas do oceano. O sábio, ele se posiciona, ele se assenta na profundeza do oceano. Sendo que, dessa forma, ele muito dificilmente ele é afetado, ele é influenciado pelas
tempestades que possam interferir e que possam influenciar no movimento das ondas. Já o homem comum, ele se identifica e ele se posiciona na superfície, ele age, ele interage com a superfície. Com isso, a cada tempestade, ele está também entrando numa turbulência e também sendo agitado pela turbulência das ondas. É muito fácil a gente ver isso, né? Quem de nós não conhece a história de alguém que passou por uma grande crise ou por algum grande problema de saúde e que passou de forma serena, de forma tranquila, compreendendo cada momento e buscando dissolver a dor que aquele momento pudesse estar trazendo e estar impactando na sua mente. E quantos outros que vivem uma dor pequena, razoavelmente pequena, e que faz dessa dor e torna a sua vida uma grande lamúria e uma grande tragédia, né? Então, dá para compreender muito bem, olhando nossa volta, ou lendo, né? A gente, nesse mesmo livro, Em Defesa da Felicidade, esse monge traz o exemplo de um cientista muito renomado, Francisco Varela, e que ele estava com um câncer já bastante avançado, bastante generalizado, e a esposa de Francisco Varela, desse cientista, conta que a forma como ele passou por todo esse sofrimento, porque como ele era um praticante de meditação, ele utilizou as técnicas de meditação para transpor esse momento, e com isso ele conseguiu passar por toda a dor e por o sofrimento que essa doença traz, de forma serena, de forma tranquila e sempre com uma mente ampla e uma mente lúcida. O budismo diz que ele apresenta algumas modalidades do sofrimento bastante interessante. Ele diz que existe o sofrimento visível, que é esse sofrimento que a gente vê a cada momento, né? Pela dor física, que traz, ele vem de uma dor física. Existe o sofrimento invisível, na verdade, o sofrimento escondido, que é o sofrimento da mudança, que é, por exemplo, estar na natureza, caminhando entre nas pedras, e de repente se torce o pé, e aí surge um sofrimento a partir daí, desse fato. Ou se come uma comida maravilhosa num belíssimo restaurante, mas se come em excesso, uma comida com muito condimento, e aí tem uma intoxicação ou tem algum problema de estômago. Então, esse esse sofrimento, ele se dissimula na aparência de prazer, da euforia e do divertimento. Para o budismo, nós podemos utilizar o sofrimento como suporte para a transformação. Ou seja, quando se abre para a compreensão, o sofrimento ele dói, mas ele deixa de ser o mal.
Ou seja, na compreensão de que não se pode evitar, quando não se pode evitar o sofrimento, no mínimo nós devemos aproveitá-lo para aprender e transformar-se. Então, administrar o sofrimento é uma maneira bastante sábia de aprender a lidar com esse sofrimento, de transpor esses momentos, os momentos mais difíceis das nossas vidas. E tem, assim, métodos utilizados pelo budismo que ensinam como aprender, como se deve lidar com a dor. Então, é um dos métodos, e é cientificamente comprovado que é um dos métodos mais poderosos, mais eficazes, é a utilização das imagens mentais para poder modificar a percepção da dor. Então, é a visualização, se utiliza o poder da visualização para modificar a percepção da dor. Por exemplo, pode-se visualizar o néctar de bênçãos descendo sobre o local da dor e dissolvendo essa dor. E esse néctar depois de um certo tempo, ele pode preencher todo o corpo, de forma que a dor realmente vai se dissolvendo. Essa é uma técnica. A outra técnica é utilizar a força da compaixão para transformar a dor, para transformar o sofrimento. Porque quando se tem compaixão, quando se abre, quando esse sentimento ele floresce, né? Ele explode dentro de nós, se abre ou desenvolve-se uma sensibilidade para o sofrimento do outro. Ou seja, percebe-se muito claramente que a dor não é algo que pertence só a você. Ela faz parte da humanidade. E quando se compreende que todas as negatividades, ou seja, todas as emoções negativas, o medo, a raiva, eles pertencem, eles estão presentes na nossa mente, mas também eles fazem parte da mente de todos os seres humanos. E isso dá força, dá motivação para se transformar, essas negatividades, esses venenos que literalmente corroem a mente, transformá-los de forma... Porque você sabe que se você transforma, como o próprio Krishnamurti dizia, né? Nós somos o mundo. Exatamente por isso. Porque você transformando a si mesmo, você está transformando o mundo. Porque os elementos que compõem a nossa mente são os mesmos elementos que compõem a mente de cada um de nós. Um outro método bastante eficaz é usar a contemplação, ou seja, contemplar a própria natureza da mente que está sofrendo. É prestar atenção à dor, é observar de forma silenciosa, sem se identificar com a dor, sem rejeitar, sem tentar interferir no processo da dor, mas investigar e reconhecer o fato. Porque quando se joga luz, quando presta atenção, quando há essa observação silenciosa, a dor vai naturalmente se dissolvendo, ela perde a força que ela até então tinha sobre a mente.
Mas e a felicidade então, né? Vamos então desmistificar e esclarecer algumas confusões sobre ela. É muito comum, e isso é uma falsa crença existente, bastante presente, de que é preciso apreciar as oposições, é preciso apreciar o contraste para poder melhor aproveitar o seu oposto. Então, é uma crença, é uma falsa crença muito presente realmente de que é preciso dias de muito sofrimento para melhor apreciar as riquezas, de instantes de felicidade. E essa atitude ambivalente, na verdade, a respeito do sofrimento, ela reflete a influência do próprio sentimento de culpa, culminado, associado associado ao pecado original, que a própria civilização judaico-cristã trouxe para a civilização ocidental. Essa atitude ambivalente a respeito do sofrimento reflete muito essa atitude ou essa influência dessa tradição. Ou seja, se Jesus Cristo, que nos amou tanto, ele sofreu por nós, então a gente deve, no mínimo, amar esse sofrimento. Mas isso não é um fato. É necessário, é bastante importante compreender, reconhecer o sofrimento, mas para transpô-lo, para transformá-lo, para superá-lo, e não para ficar numa postura de autopiedade que não leva a nada, que só leva a mais sofrimento, a gerar mais e mais sofrimento. Uma outra crença, falsa crença que nós temos é de que é preciso ter tudo para ser feliz. Ou seja, o importante não é ser, o importante é ter. E se a gente quer realmente refletir sobre a felicidade, se a gente quer realmente compreender o que ela significa, e é só a gente olhar para fora de nós, para os nossos, para a televisão, ver televisão, ou que a gente vai compreender que isso não é um fato. A felicidade, como a materialização de todos os nossos desejos, é uma confusão completa sobre a aspiração, é confundir, né, a felicidade e fatalmente essa confusão gerará um estado, a uma frustração. Porque a felicidade ela não está na satisfação dos nossos desejos, porque eles são ilimitados e eles são voltados para o exterior. Ao acreditarmos nisso, na realidade, a gente corre em direção ao próprio sofrimento. A gente acaba usando os próprios meios de aliviar o sofrimento de forma a alimentá-lo ainda mais. Ou a gente gera mais confusão nas nossas próprias vidas. Eu vou fazer algumas afirmações aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas terão bastante dúvidas sobre elas, mas eu não estou tentando buscar convencer ninguém disso, desse fato, mas eu só estou propondo uma reflexão. E essa reflexão a gente pode fazer olhando para pessoas próximas de nós, ou até mesmo aquelas pessoas que
que estão longe, mas que são celebridades. Primeiro que o dinheiro não traz felicidade. Isso é um fato. Nesse livro, esse monge traz uma história. Ele conta, na verdade, uma conversa que ele teve com um amigo de Hong Kong, que eu achei bastante interessante e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse que uma certa vez, ele conversando com um amigo de Hong Kong, esse amigo disse a ele que tinha prometido a si mesmo juntar $1 milhão e depois disso ele deixaria de trabalhar e aí ele iria gozar a vida e iria sair em busca da felicidade. E aí ele disse que 10 anos depois ele encontrou esse amigo e aí ele perguntou, esse amigo tinha juntado não só $1 milhão, mas $3 milhões. E aí ele perguntou para esse amigo, e a sua felicidade? E o amigo respondeu para ele, perdi 10 anos da minha vida. Foi uma resposta bastante sucinta, breve, mas que ela por si só diz tudo, não tem nem o que dizer muito, né? A outra afirmação que a gente pode fazer é que o poder corrompe, e ele corrompe as mentes mais honestas. Porque não que, por exemplo, na afirmação anterior, que as pessoas que têm dinheiro são necessariamente infelizes. E nem muito menos a gente pode afirmar que quem tem poder, ele vai estar fatalmente fadado a se corromper. Mas o poder, ele é uma arma que ele pode ser utilizado tanto para se curar, quanto para se matar. Uma outra afirmação que se pode fazer é que a celebridade estraga a vida privada. Isso também é um fato que a gente não precisa nem dar muitos exemplos, porque a gente vê a cada momento. Então, a felicidade, a gente pode concluir daí que ela não está em ter, mas ela está em ser, muito mais em ser. A segunda falsa crença é de acreditar que a felicidade ela deve ser buscada só para si mesma. Shantideva, um filósofo budista indiano, ele interrogava-se da seguinte forma, que se todos nós temos igual necessidade de sermos felizes, por que privilégio seria eu o único objeto dos meus esforços pela felicidade? Eu sou um e os outros são numerosos. No entanto, aos meus olhos eu conto mais do que os outros. E é interessante saber que as pessoas que melhor sabem administrar suas emoções são as pessoas que se comportam de maneira mais altruísta. Então é importante compreender que ao se fazer a felicidade dos outros, na realidade estamos fazendo a nossa própria felicidade. Agora, existem os falsos altruístas e os verdadeiros altruístas. Os falsos altruístas, eles ajudam porque não suportam a angústia que sentem perante o sofrimento dos outros. E aí eles apressam em neutralizar a sua própria tensão emocional e aí eles ajudam para aliviar essa tensão. Ou eles ajudam no desejo, com o desejo de serem louvados ou para evitarem o próprio sentimento de culpa. Já o verdadeiro altruísta, eles ajudam, mesmo que seja muito fácil para ele desviar os olhos. E eles ajudam quase sempre no anonimato. Eles não ajudam
buscando reconhecimento ou elogio. Uma força de alma altruísta, ela substitui o sentimento de insegurança e de pessimismo que aflige, que perturba tantos de nós. Outra confusão que fazemos é não diferenciar ou não compreender que existe uma diferença entre felicidade e prazer. É confundir os dois. Na verdade, são sensações de natureza e de níveis bastante diferentes. O prazer, ele depende das circunstâncias externas, ele depende de lugares e momentos. O prazer, ele está diretamente ligado a estímulos de ordem sensorial, estética ou intelectual. O prazer, ele se apoia na ilusão e a felicidade assenta, ela se apoia na verdade. O prazer, ele é de natureza estável, ele é centrado em si mesmo, ele inicia quando há um contato com objetos agradáveis e ele termina quando esse contato também cessa. E o prazer, ele se conjuga com a maldade. Ou seja, a gente pode sentir prazer em torturar uma outra pessoa. Outra confusão, outro ponto interessante também, que a gente acaba confundindo muito, é a felicidade com a alegria. É muito sutil a diferença, mas há uma diferença. A alegria, a felicidade, na verdade, é uma alegria profunda que surge da manifestação da própria felicidade, como manifestação da própria felicidade. Já a alegria ou exaltação, como também nós conhecemos, ela resulta de uma situação passageira. Nesse livro, Matthew Ricard, ele cita um filósofo, Christophe André, e é nessa citação, esse filósofo, né, diz que se salta de alegria, mas não se salta de felicidade. A alegria está muito ligada com várias emoções, com uma variedade de emoções, com contentamento, excitação, alívio, gratidão. Quando a gente sente esse sentimento de gratidão, ele desperta uma profunda alegria, ele desperta uma alegria muito natural. O orgulho radiante, ou seja, quando um filho vê um pai passando no vestibular, ele sente um orgulho que traz uma alegria, né, para esse pai. Agora, a alegria, então, ela pode estar mesclada com emoções negativas. Já a felicidade, não. E a alegria, para que ela conduza à felicidade, ela deve estar associada a elementos da verdadeira felicidade, que é lucidez, bondade, sabedoria, cessação dos caprichos do nosso ego, da nossa mente, serenidade, paz interior. Essas são diferenças bastante sutis. E alguns esclarecimentos, então, sobre essa diferença que existe entre felicidade e alegria. Agora, o que é a felicidade?
Nós vimos até agora o que não é felicidade. A felicidade, ela tem algumas características bastante marcantes. É um estado de satisfação profunda que perdura independentemente das circunstâncias externas. A felicidade é um estado de harmonia com o mundo e consigo mesmo. A felicidade é um profundo sentimento de equanimidade, ou seja, é um estado de aceitação da vida como ela lhe apresenta, como ela se apresenta, independente do que ela possa estar lhe presenteando. A felicidade é um sentimento de estar simplesmente aqui e agora, livre, aberto. Livre de quê? Livre de qualquer emoção negativa. É ser livre para escolher um caminho de transformação interior. Felicidade é paz interior, é a força da alma altruísta, é a autoconfiança e é confiança na vida e na sabedoria inerente à própria vida. Felicidade é flexibilidade e leveza. Felicidade é simplicidade. Felicidade, ela é cultivada. E ela é cultivada por um longo treinamento, por um longo exercício de ir transformando todas as negatividades, todos os venenos que contaminam a nossa mente em néctar. Felicidade é ter a faculdade de vencer as adversidades interiores e de vencer as adversidades exteriores. Felicidade é um bem-estar que nasce de um espírito excepcionalmente saudável e sereno. Ela é uma qualidade que contém e que impregna cada experiência das nossas vidas. Cada comportamento, ela abrange todas as alegrias e todas as penas. É um estado de sabedoria, porque já se libertou dos venenos mentais e da cegueira da própria mente, e a cegueira sobre a verdadeira natureza das coisas, e a cegueira sobre a verdadeira natureza da sua própria mente. Felicidade é um estado que une a nossa natureza, que une a natureza do nosso espírito, da nossa mente, a uma justa compreensão das coisas. Podemos citar mais alguns elementos da felicidade que compõem a felicidade, que é a alegria de viver, a convicção de que a alegria é possível e a compreensão da natureza temporária das coisas, de que tudo é impermanente, que tudo está mudando a cada momento. Então, existe um termo sânscrito que chama sukha, que é definido como bem-estar. E esse sukha, esse bem-estar, ele está estreitamente, intimamente ligado com a compreensão de como a nossa mente funciona. E depende muito da maneira como nós interpretamos o mundo. Porque se nós não podemos mudar a forma como o mundo
mudar o mundo, nós podemos mudar a forma, a nossa maneira de perceber o mundo. Porque na realidade existem milhões de seres humanos, e existem milhões de maneiras de ver o mundo. E mudar a nossa visão do mundo não implica num otimismo ingênuo, segundo esse próprio monge francês, e nem numa euforia artificial que surge para compensar as adversidades. A busca da felicidade, então, não consiste em ver a vida cor-de-rosa e nem de enganar-se dizendo para si mesmo que o sofrimento não existe e que as imperfeições do mundo não existem. Mas esse bem-estar ele é adquirido a partir do momento que se compreende que a felicidade depende de eliminar as toxinas. Essas toxinas que impregnam a nossa mente, que envenenam literalmente a nossa mente e que nos impede de ver a nós mesmos como nós realmente somos e ao mundo e à realidade como ela realmente é. Então, na realidade, a única e verdadeira felicidade é aquela que surge da erradicação da ignorância, portanto, do sofrimento, da ignorância entendendo a ignorância como sendo, não reconhecendo a natureza das coisas tais como elas são. É muito interessante perceber que a felicidade ela é cultivada porque ela já existe dentro de cada um de nós. O nosso papel é muito mais de limpar as impurezas que impedem com que essa felicidade floresça, que impedem com que essa felicidade brote, exploda dentro de nós e contamine toda a nossa existência, contamine todo o nosso ser. Eu tenho uma convicção profunda de que a meditação é um instrumento mais eficaz de se cultivar a felicidade. Segundo o budismo tibetano, a própria palavra meditação em tibetano significa familiarização. Familiarizar-se com uma nova maneira de ver as coisas. Familiarizar-se com uma nova maneira de administrar os nossos pensamentos, de administrar as nossas emoções, de perceber a nós mesmos como nós somos e de perceber o mundo como ele é. A meditação, ela é o meio mais hábil para se cultivar esse estado. Então, basicamente, a felicidade ela é um estado interior. Ela nasce do interior. Pode ser um trabalho longo, talvez seja um treinamento longo, mas ele é possível. Ela é possível. E aí, basicamente, essa convicção que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu compartilho hoje com vocês, convidando a todos a refletir sobre esse tema e a observar como é verdadeiro o fato de que, mesmo inconscientemente,
é a felicidade que está nos dirigindo, é a felicidade que está nos conduzindo. Mas se nós podemos sermos conduzidos por ela de forma consciente, a gente vai estar movimentando as peças desse tabuleiro da vida de forma muito mais sábia, muito mais inteligente. E a gente vai estar realmente cultivando e acumulando um campo, né, de mérito, como diz o budismo, para que em algum momento, em algum instante, essa felicidade nasça, floresça dentro de nós e torne a nossa vida diferente, torne a nossa vida, dê um significado diferente à própria vida. Muito obrigada pela atenção de vocês.